no Por Dentro, a gente vai falar sobre um negócio chamado trepanação. Seguinte, tem um tempinho que a gente discutiu por aqui o futuro da cirurgia, falamos sobre cirurgias com robôs. Pra quem não viu, eu vou deixar o link na descrição. Eu tô falando isso porque daí veio um monte de gente me perguntar sobre o passado das cirurgias e o que a gente evoluiu até agora. E é daí que veio a história de pesquisar sobre trepanação. Parece que as pequenas cirurgias existiram desde a pré-história. Como os nossos ancestrais antigos viviam perigosamente caçando, lutando ou correndo de animais selvagens, eles costumavam se machucar bastante. Então, é bem provável que desde os primórdios as pessoas tenham aprendido a quebrar o galho. Dar um jeito em cortes, estancar sangramentos, imobilizar ossos, tudo claro de maneira bem rudimentar. Aí, só cerca de uns 8, 9 mil anos atrás, é que começaram a surgir técnicas mais elaboradas, como a tal da trepanação ou trepanagem, que é a perfuração de um buraquinho no crânio. O pedacinho de osso retirado para abrir espaço depois era usado até como amuleto em cordões, etc. Agora, é impossível saber o que os nossos ancestrais queriam curar exatamente com esse tratamento. Tem gente, inclusive, que fala que isso não era tratamento, não. Era uma forma de tortura. Mas a maioria dos especialistas acredita que o tratamento era realizado pelos feiticeiros das aldeias locais na tentativa de aliviar dores ou a pressão na cabeça, que era provocada por espíritos do mal ou demônios que estavam presos ali. Então, com um buraquinho, eles podiam sair. Enfim, crânios esburacados fornecem pra gente as evidências mais antigas do que se pode chamar de cirurgia invasiva. E, surpreendentemente, às vezes dava certo. Quer dizer, eu não sei se espantava os demônios, mas as pessoas sobreviviam ao tratamento. Muitos dos crânios encontrados, inclusive, têm mais de um orifício, o que mostra que o paciente sobreviveu a outra ou outras pedradas na cabeça. Pois é, não tinha muita opção de instrumento naquela época, então era com pedra lascada mesmo que se perfurava um crânio. Hoje em dia, em hospitais, a trepanação é realizada para aliviar a pressão intracraniana causada por traumas. O Ayrton Senna e o Felipe Massa, por exemplo, passaram pelo procedimento. Ou para aliviar a pressão causada por doenças que provocam o acúmulo de líquidos em cavidades cerebrais, como a hidrocefalia. Mas o costume da trepanação amadora, embora proibido em vários países, ainda tem vários adeptos que dizem que funciona mesmo. Tem até um livro chamado Borehole, ou Furo Aberto, aí numa tradução livre minha para o português. No livro, o britânico Joy Mellen descreve a trepanação que fez no próprio crânio, com o auxílio de um anestésico local e uma perfuradora elétrica. Mas pra quê, gente? Pra quê? Me conta. Bom, pra ele, quando por volta dos 21 anos o nosso crânio é fechadinho, selado por completo, o sangue circulante no cérebro para de pulsar. E é aí, nesse momento, que a gente perderia a criatividade, a vitalidade da juventude. Aí então que viriam os problemas. E muitos de nós, inclusive, passamos a recorrer a drogas como a cocaína, por exemplo, que são vasoconstritoras e agem também nas artérias cerebrais. Porque a gente tem essa necessidade de recuperar essa espontaneidade, essa criatividade, o vigor mesmo de ideias, o frescor, de ideias da juventude. E ele então foi convencido pela técnica da trepanação para devolver esse fluido sanguíneo pulsante para o cérebro. E nos anos 60, ele resolveu dar um jeito ele mesmo, optando pela autotrepanação, que ele afirma que deu certo na 3ª tentativa apenas. Isso aí, ele fez 3 vezes. Nas 2 primeiras, ele tentou com um trépano manual, que é esse instrumento aí, parecido com um saca-rolhas, que é usado para atravessar ossos. Ele até chegou a tirar um pedacinho, mas achou que não foi o suficiente. Só na 3ª vez que ele usou uma perfuradora elétrica, um anestésico local e teve a ajuda de um vizinho para consertar uma broca quebrada,
foi que ele teve sucesso. Para quem se interessar pelo assunto, eu ouvi dizer que as 3 tentativas estão descritas minuciosamente no livro. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu também acho que eu quero ler depois. Numa entrevista recente que eu li dele, ele contou também que ajudou e filmou a autotrepanação da esposa dele na época, Amanda. E ele garante que está mais leve e com um estado de consciência alterado desde 1970, que foi quando ele completou esse 3º procedimento. Em setembro, ele faz 78 anos e tá aí, firme e forte, pra contar a história. Bom, é sempre importante lembrar, né, gente, que não façam isso em casa. Os especialistas que eu conversei não recomendam essa prática. E não existem evidências científicas para comprovar que realmente esse procedimento de trepanação altere de alguma forma o funcionamento cerebral, a consciência, enfim. Esse foi o Por Dentro de hoje. Até a próxima. Tchau!